Lucas 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, queridos? Glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia, tome o seu lugar, amado. Esse texto de Lucas, ele narra para nós mais um magnífico milagre de Jesus. Um milagre de derrotar a morte. Um milagre da ressurreição. Mas nesta noite eu quero chamar você para que você olhe comigo alguns detalhes desse milagre. O texto começa dizendo para nós, e Lucas, ele é narrado pelo historiador Lucas, ele pontua algumas coisas interessantes. Versículo 11 diz que Jesus, ele está chegando a uma cidade chamada Naim, e diz Lucas assim: e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Eu gosto dessa afirmação. Iam com ele. Quantas pessoas estavam indo com Jesus? Aqui nesse texto, quantas? Os seus discípulos e o quê? Quantas pessoas temos aí? Centenas, 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 talvez milhares. O texto conta para nós que milhares de pessoas fizeram uma opção: ir seguindo Jesus. É uma opção. Ele não estava obrigando ninguém. Ele não estava dando dinheiro para alguém seguir ele. Não. As pessoas decidiram seguir Jesus. Eu quero nesta noite falar contigo que quem segue Jesus recebe uma motivação diferenciada. Quem segue Jesus experimenta coisas que na razão humana não podem acontecer e não acontecem. Quem segue Jesus vive sobrenaturais de Deus. Quem segue Jesus vive maravilhas de Deus. O caminho de Jesus é o caminho da vida. O caminho de Jesus é o caminho do sobrenatural. Olha o que vai dizer o versículo final aqui, o versículo de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus,
dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Sabe quem gritava essa narrativa do versículo 16? Esse dito aí, basicamente, ele não é dito pelos discípulos de Jesus, nem muito menos pela multidão que seguia. Esse dito, ele tem tudo para ter sido dito por quem? Por qual multidão? A multidão que seguia o cortejo fúnebre. A multidão que seguiu o cortejo fúnebre ficou possuída de temor. Agora, quem segue Jesus já vive milagre todo dia. Você não ouviu o que foi dito? Quem anda com Jesus vive milagre todo dia. Irmãos, quando Deus cura para nós, não é nada. Fui ontem na igreja e Deus falou. Fui ontem no louvor e Deus. Quem segue Jesus, quem está caminhando com Ele, já vive isso todo dia. Todo dia. Amém. Eu ouvi só 2 amém. Amém ou não amém, irmãos? Então olha o que diz o texto aqui, versículo 11. Volta para o 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Olha só, irmãos. Diga assim: e iam com ele. Ele ia fazer sorteio lá de alguma coisa? Não. Ele ia entregar a senha para... Não. Se nós entrevistássemos, por que está atrás dele? Porque ele é o Deus entre nós. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Você está indo atrás dele por quê? Porque ele é demais. Por isso eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele porque ele é demais. A natureza humana vai atrás, por exemplo, irmãos, vai atrás de time. Quando vai disputar um campeonato fora do seu estado. Eu lembro, você deve lembrar também, lógico que você lembra, quando um time de São Paulo, o Corinthians, foi disputar uma final de times, da Copa do Mundo, de times, no Japão. Irmãos, teve reportagem de gente que contou, que pediu demissão, para pegar a indenização e ir lá. Pediu demissão. Teve gente que estava com o casamento marcado e falou assim com a cara mais parcimônia e sem vergonha do mundo. Não, porque o casamento ia coincidir, então eu falei, não vou casar não, eu vou para o Japão. Ver o Corinthians então. E voltou frustrado. A multidão ia com ele. A multidão ia com ele. No ponto que eles estão, não tem ressurreição. Mas quando eu me proponho a seguir ele, eu vou ver maravilhas de Deus. A ressurreição naquele rapaz, filho daquela viúva, alegrou muito a casa dela, certo? Mas também alegrou a nossa. Ou você não fica feliz quando você escuta que Deus curou alguém de câncer? Tu também não fica feliz? Tu não vibra também? Pastor, vou dar um testemunho hoje aqui, pastor. Deus me abençoou, me deu um livramento, me deu isso. Você também se alegra. A alegria dele é saboreada por você. A alegria dela é saboreada por você. Então essa multidão vai atrás de Jesus, vai seguindo Jesus, e essa multidão entra na cidade, versículo 12, vamos agora, 12, vamos. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão, o que tem? Ia com ela. Observe detalhes. Versículo 12, o começo. Vamos novamente. Como se aproximassem da porta da cidade. Quem é que se aproximava? A multidão que? Quem é que se aproximava? Como se aproximasse da porta da cidade. Quem está se aproximando? Jesus e a multidão. Olha esse detalhe. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com. Esse texto está dizendo para nós que
A multidão de Jesus está se aproximando, e aqui está a porta da cidade. Aqui está a porta. E vai saindo um cortejo fúnebre, já está saindo da porta, certo? E a multidão está se aproximando. A multidão vai se aproximando, o cortejo fúnebre está saindo. Versículo 13, vamos. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Diga comigo assim: cortejo fúnebre, uma mãe chorando e uma multidão da cidade com ela. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor se aproxima e olha para aquela cena, Ele tem diante dele algumas coisas. Ele tem diante deles a porta da cidade, o portal da cidade. Ele tem diante dele o cortejo fúnebre, pessoas que estão levando aquele esquife. Ele tem diante dele uma mulher que está sendo consolada porque chora. E ele tem diante dele uma multidão de gente que está vindo com ela. Quando o Senhor contempla aquele quadro inteiro, a Bíblia diz, de forma específica, e eu amo essa concordância verbal, vendo-a, o que foi que ele viu? Ele viu o esquife, ele viu o esquife, ele viu a multidão da cidade. O que foi que ele viu? A mãe que chora. O choro daquela mãe tocou o coração dele. Há duas maneiras do ser humano chorar. O ser humano chora quando consegue verter lágrimas na face do rosto. E o ser humano chora quando o seu coração verte lágrimas internas também. Tanto a externa quanto a lágrima interna, eu afirmo a você hoje, que ele continua enxergando em primeiro plano. Como é bom, irmãos, como é bom saber que um Deus poderoso em Jesus, que olha para uma cidade, vê uma porta, ele vê um cortejo fúnebre, ele vê uma multidão, e ele vê uma única pessoa, e ele consegue distinguir, no meio daquela massa de pessoas, a mãe. Podia ter uma tia chorando ali também, podia ter uma prima, podia ter uma mãe de leite, não sei. Podia ter outras irmãs chorando. Podia ter a professorinha daquele rapaz, tocada com aquela morte. Mas diz o texto, vendo-a. De todas as lágrimas de pessoas que choravam naquele momento, foi a lágrima da mãe que foi processada e enxergada por ele. O que eu quero dizer para você hoje? Tenha certeza, a tua lágrima não está passando em branco. A tua lágrima não está passando em branco. A tua lágrima não está passando em branco. Sabe, o esquife ali para ele era só um detalhe secundário. Ele não olha aquele caixão e não fica perguntando, será que era uma pessoa nova ou com muita idade? Será que era porque naquele tempo que o sepultamento acontecia, as pessoas eram embrulhadas em tecido, eram enroladas. Então ele não sabe a priori se está ali dentro um menino, uma menina, um rapaz, uma moça. Não tem noção, porque a pessoa está envolta num tecido de linho ou de algum material que elas conseguiram comprar. Mas a Bíblia diz que quando ele olha aquele quadro inteiro, ele enxerga, ele fala com a lágrima da mãe. Eu tenho certeza que nesta noite de quinta-feira, lágrimas foram vertidas por vidas que aqui estão, por motivações
distintas ou enormes. Tem gente chorando porque está faltando emprego. Tem gente chorando porque está faltando saúde. Tem gente chorando porque está faltando um bom relacionamento conjugal. Tem gente chorando porque está faltando alguma coisa dentro de casa. Tem gente chorando porque está sentindo a falta de alguma coisa para trazer um pouco mais de alegria. Quando Deus olha na pessoa de Jesus para nós, Ele não minimiza, Ele não despreza, Ele não desvaloriza as lágrimas de cada um de nós. E eu quero que você hoje diga assim: Senhor, eu sei que Tu estás vendo o meu estado, Tu estás me contemplando, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, vendo-a, o Senhor sentiu. Compadecer é sentir a dor dela, compadecer é sentir a amargura dela, compadecer é participar a dor dela. Ele está participando da tua dor. Nunca pense, nunca imagine: o Senhor ele não está preocupado comigo, ele não está sentindo o que eu estou sentindo. Meu amado irmão, esta palavra ela é tremenda nesse texto. O Senhor se compadeceu dela. Ele nunca tinha visto ela, ela não fazia parte do grupo íntimo dele. Era a primeira vez, mas o Senhor se compadeceu. Nesta noite, diga para você dizer para o diabo: Satanás, você está completamente enganado a meu respeito e a respeito do meu Deus. Ele se compadece de mim, sim. Sim. Ele se compadece de mim, sim. O diabo tenta dizer o contrário. Deus não está nem aí para você. Deus não está nem aí. Eles não estão nem aí para você. O diabo tenta colocar isso dentro de nós. Mentiroso. Mentiroso. Ele se compadece de alguém que ele nunca tinha visto. Ele olha e ele sente aquela dor. Ele se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Como dizer para alguém que está enterrando o filho: não chores? Mas ele diz com autoridade tamanha, que ela é impactada com aquela palavra. Não chores. Versículo 14, vamos. O quê? O que diz o primeiro verbo? O quê? O quê? O quê? Então tudo isso aconteceu. Ele ainda estava o quê? Ele estava longe. Quando tudo isso aconteceu, quando ele vê a cena, quando ele contempla, ele olha para ela e se compadece dela, quando ele olha aquele quadro inteiro diante dele, um quadro amplo diante dele, ele diz: não chores, não chores, não chores. Chegando-se, depois que ministrou não chore, ele chega e tocou o esquife. Esquife é a peça, vamos falar assim, que leva o cadáver, que conduz o cadáver. Amados, escute isso. Isso é um rema de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando ele tocou o esquife, diga assim: quando ele tocou o esquife, pararam aqueles que conduziam. Quem levava o esquife parou. Nesta noite, tem um rema de Deus para a minha vida e para a tua vida. Pare de continuar se movimentando com coisa morta. Não vai resolver. A turma que vai levando o esquife, quando ele toca, quem toca é a vida, e a vida toca na condução da morte. Ele tocou, e quando ele tocou, quem conduzia entendeu, parou. Ao toque de Jesus, é preciso parar. Ao toque de Jesus, é preciso parar. E eu tenho uma notícia nesta noite: Ele continua tocando em vidas. Como Ele toca? Ele dá um sonho e é um toque. Ele te faz lembrar um hino e é um toque. É um toque. Ele toca com a ação do Espírito Santo. Ele toca com a ação do Espírito Santo. Já contei aqui esse testemunho que é tremendo, de uma querida que era vedete de um teatro de revista, com roupa de dançarina,
aqueles maiôs super sensuais e desnudos. Está se maquiando para entrar num palco. E de repente, o Espírito entrou naquele teatro de revista. E ela, sem querer, sem saber, sem entender, ela se maquiando, começou a cantar um hino. E não conseguia parar, e foi cantando, e de repente o Espírito foi tomando, e a lágrima veio descendo, e veio borrando a maquiagem, e tira, e refaz, e ela não consegue parar, e entra o diretor e fala: fulana, vambora, entra que chegou a tua hora. E ele olha para ela, ela está cantando um hino, e ela não consegue parar, Eu tenho muita preocupação com pessoas que recebem toques de Deus e desprezam o toque de Deus. A carta aos Hebreus disse hoje: ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O que é toque de Deus, pastor? É aquele dia que você acorda assim: hoje eu vou para a praia, hoje eu vou para a boate, hoje eu vou fumar um cigarro, hoje eu vou usar uma droga. Aí você sai e você recebe um toque de Deus. Passa alguém e te diz: Pai do Senhor. Aí você está indo para o errado. Você: Pai do Senhor. Pai do Senhor. Você fica: Pai do Senhor. Já falamos aqui aquela ilustração que é verdadeira, daquele obreiro que um dia decidiu chutar tudo para o alto, enfiar o pé na jaca e se afundar na lama. E decidiu ir lá na boate lá, para pegar lá namorar lá com uma dançarina. E quando ele chega naquela boate, já querendo chutar tudo, não queria mais ser crente, mais ser nada, e senta numa mesa para escolher qual delas ele ia levar para a cama. As garotas estão lá se rebolando, e uma que está lá em cima olha para ele e diz assim: meu Deus, Deus me ama, mandou o presbítero vir aqui me buscar. E ele não sabe o que ela está pensando a respeito dele. E ela é muito bacana, muito bonita. Ele chama ela. E ela já vem para a mesa, senta e começa a chorar. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus lhe mandou aqui. Eu vou sair dessa vida. E ele olha para ela. A intenção dele era outra. E ela está na frente dele chorando, se derramando em lágrimas. O senhor não veio me buscar? Ele: não vim, sim. Vamos sair do inferno. E saem os dois daquela boate. Ele tinha ido lá para se enxafurdar no pecado, e ela está enxafurdada. Ela faz a leitura pelo Espírito de Deus: Ele veio me buscar, Deus me ama, Ele veio me tirar da lama, Deus me ama, Deus me ama. Quando eu fiz o IBP, eu ouvi do pastor que não está mais, está na glória, Pedro de Souza Neves, uma palavra que eu era aluno, solteiro ainda no seminário, nunca mais esqueci aquela aula. Ele era pastor da Assembleia de Deus em Bangu, grande Assembleia de Deus. Ele conta que ia viajar, ia pegar um avião no Galeão, e está na sala com a mala, e como o crente faz quando vai sair, ora, ele está orando com a esposa: Senhor, me leve em paz, me traga em paz. Bim, 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 toca a campainha, ele para a oração, vai olhar, e é um presbítero da igreja dele, que ele é pastor. O presbítero fulano aqui, ele abriu o portão, o presbítero entrou: oi pastor, não quero atrapalhar não, é coisa muito rápida. Pum, está aqui minha carteira. Que isso, meu irmão? Estou indo viajar agora. Pastor, está aqui, pode me disciplinar, pode me cortar, não quero mais, acabou, chega, não aguento mais, não quero mais ser obreiro. O pastor pegou a carteira na mão, olhou para a esposa: meu Deus, que coisa doida é essa? E quando ele está pensando, não concluiu nem nada que está pensando, tim-dom, olha, é uma irmã, em prantos: pastor querido, minha filha está morrendo em casa, minha filha está morrendo, pastor, corre lá, pastor, e ora pela minha filha. Ele olha para a esposa e diz: será que Deus não quer que eu viaje? E a esposa fala: não, filho, a viagem agora, se você demorar, vai perder o voo. Ele olha para aquele irmão que entregou a carteira para ele: ô abençoado, você ainda é presbítero, toma a carteira de volta.
Eu vou viajar, ia para São Paulo, uma viagem rápida. Quando eu voltar, a gente reúne e vai tratar do teu caso. Agora você me obedece. Vai na casa dela e ora por ela, que senão eu vou perder o avião e a passagem é cara. Ele pegou, balançou, vai e obedece, ora pela menina. E quando eu voltar, a gente conversa. Ele foi para o aeroporto, o obreiro que entregou a carteira pegou de volta, foi orar. Quando ele volta de São Paulo, 3 dias depois, o irmão não aparece, ele vai atrás do irmão. Estou te esperando, já voltei, tu não veio. Pastor, o que eu faço? Vou me ajoelhar nos teus pés agora. Eu achava que não era mais crente, eu achava que Deus já tinha me jogado fora. Pastor, eu não me achava, eu me achava o mais miserável de todos. Eu não tinha mais, não me via mais em condição de obreiro. Mas quando o Senhor me deu aquela carteira, me deu aquela ordem, e eu fui lá, pastor. Quando eu cheguei, a garota estava praticamente já virando o olho da morte. Deus me deu uma graça, uma autoridade. Eu clamei, lutei com Satanás, chamei pela vida de Deus. A garota pulou da cama, pastor. A garota foi liberta, foi curada. Olha esse texto. Tocou o esquife. Quem tocou não foram os discípulos. Quem tocou não foi a multidão. Quem tocou foi ele. Quando o Espírito toca, pare e espere o comando que vem em seguida. Tocou e disse: jovem, eu te mando, levanta. Diga comigo assim: depois do toque vem um comando poderoso. E nesta noite aquele que toca está conosco. Depois que toca vem um comando, depois que toca vem um comando, depois que toca, irmãos, ao comando dele, até o morto levanta. Você não ouviu isso? Eu vou repetir. Diga assim: ao comando dele, até o morto levanta. Até o morto levanta. Ele não pergunta: mamãe, o que foi? Foi doença? Foi uma picada de um bicho venenoso? Mamãe, o que aconteceu? Foi uma virose? Mamãe, o que aconteceu? Não, meu irmão. Ali tem a vida. Ali é o Deus entre nós. E quando ele toca, quem leva precisa parar. O problema é que ele tem tocado e as pessoas continuam se movimentando. Ele está tocando, ele está tocando. Lembra de Balaão? Deus está fechando o caminho, mas ele está forçando, está forçando, está forçando, está forçando. Deus está impedindo, mas está forçando. Aí, irmãos, aí vai bater no animal, vai falar com o animal, aí dá uma doideira total. Porque não está ouvindo o toque de Deus. Toda vez que Deus parar no teu coração assim, vou na igreja, é Ele que está tocando. Toda vez que você está ouvindo um pagode lá, um samba lá, um funk doido lá, não, vou ouvir um hino. É Deus que está tocando. É Deus que está tocando. Toda vez que der aquela vontade, puxa vida, que vontade de ler um salmo, de ler uma palavra, é Deus que está tocando. Sabe, irmãos, e a grande beleza é que ele continua se movimentando. Esse texto começa dizendo que Jesus estava o quê? Ele estava se movimentando. Ele estava indo. E esse texto agora vai dizer que ele chega e ele toca o esquife. E quando ele toca, param os que estão conduzindo. Eu quero nesta noite que você pare em resposta ao toque de Deus. E você vai dizer: Deus, me ensine a parar ao teu toque. Sabe quando é que Deus toca, irmãos? Todo dia, todo culto, irmãos. Deus toca em nós através dos hinos. Deus toca em nós através da palavra. Deus toca em nós. E o que a gente vai fazer a partir desse toque? O que eu faço a partir da ministração, da exortação, da palavra que vem e me quadra? O que eu faço? O que eu faço? Não, pastor, eu ouvi, mas eu estou tocando a vida. O salmista diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu a ouvi. Nesta noite, aquele que toca, está aqui. Aquele que toca é aquele que libera uma palavra: jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Posso ouvir a tua leitura? Vamos, 1, 2, 3.
Para. A beleza desse texto é que aquele que estava morto, ele ouviu o falar, a ordem que foi liberada para ele. Veja, o Senhor tocou o esquife e não tocou nele. O que é o esquife? O esquife é tipo uma cama, é tipo uma maca. Ele tocou o esquife e o morto está ali em cima. Ele tocou o esquife, e quando ele tocou o esquife, quem está levando entendeu e parou, porque o esquife foi tocado. Aí ele fala ao rapaz, ele dá uma ordem ao rapaz, o rapaz recebe a ordem, e senta, e se levanta, e de repente, diz a Bíblia, que o que estivera morto, passou a falar. Eu tenho uma notícia boa para dar, nessa noite, para mim. Coisas que saíram de nós, ou coisas que, pastor, acabou tudo. Deus vai trazer vida, Deus vai trazer ação, Deus vai trazer movimento em algo que não existe mais. Esse texto é muito lindo. O que estivera, o verbo está flexionado no passado. O que estivera morto, passou a falar. Falar é atributo de quem está vivo. Nesta noite, por mais que o diabo tenha feito, por mais que o diabo tenha dito, por mais que o diabo tenha sentenciado, nesta noite receba e creia nessa palavra. Um tempo novo está chegando e já chegou. O morto passou a falar. O morto passou a falar, e eu quero que você dê glória a Deus por isso hoje, em nome de Jesus. O morto passou a falar, ou seja, o morto passou a se comunicar, o morto passou a interagir. Deus hoje vai dizer para mim e para você, que vem tempo novo na tua vida. Vem tempo novo na tua casa, vem tempo novo na tua vida. Morto não fala, mas vivo fala. Deus está mudando o quadro. Deus está mudando o quadro. E o que Deus faz? Ele restitui a mãe, quem? O cadáver? Não, a vida, a dádiva, a alegria. O que é aquele filho? É a alegria, é a felicidade, é a satisfação. Deus está dizendo hoje que tem restituição de alegria para a gente aqui. Esse milagre, ele impacta 3 estágios. 3 estágios. Esse milagre impactou uma multidão que ia para o inferno e percebeu que Deus está no meio e visitou o seu povo. Esse milagre aqui é um milagre tríplice. Olha o versículo seguinte, vamos para o seguinte para você entender. Posso ouvir a tua voz? Vamos. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Concorda que mudou a atmosfera dessa multidão que ia com ela? Como é que a multidão ia com ela para aquele cemitério? O cemitério, normalmente, eles eram fora da cidade. Essa multidão sai de dentro da cidade, parou tudo, foi ponto facultativo. Naquele dia, todo mundo foi liberado e estão indo lá para o enterro. Como é que essa multidão vai? Ela vai rindo? Não. Vai feliz? Vai todo mundo contristado. Todo mundo, meu Deus, que coisa. Ela já era viúva. Agora a única coisa que tinha, o arrimo dela, ela também perdeu. Ah, meu Deus, que tristeza, que desgraça. Está todo mundo comentando, está todo mundo se condoendo com a situação dela. Todo mundo. Todo mundo. O fato de estar naquela multidão significa que todo mundo está associado à dor que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz de repente que essa multidão que estava com esse humor desse jeito foi mudado. O milagre naquele menino impactou uma multidão. Eu tenho mais uma palavra de Deus nessa noite. O que Deus vai fazer na tua vida vai impactar muita gente. O que Deus vai fazer na tua vida vai impactar muita gente. Vai deixar muita gente, uau, o que é isso? Olha o que Deus fez naquela vida. O que Deus fez naquele defunto impactou todo mundo. Irmão, todos é o coletivo universal.
não foram alguns, foram quantos? Todos. Ou seja, todo mundo que estava com ela voltou para casa para dizer para quem não pôde ir que um milagre aconteceu sem dimensão do tamanho. Todos ficaram possuídos de temor. Irmãos, o que é isso? Eu gosto muito dessa expressão, possuídos. Possuído é mais que ter temor. Possuído é ser dominado pelo temor. O que Deus fez trouxe um impacto tão grande que quem estava indo ficou dominado, ficou possuído, ficou cheio, ficou incorporado, um termo pesado, pela presença de Deus, pelo temor de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, numa meia-culpa, dizer, nós temos que pedir perdão todo dia a Deus pelo descalabro que a sociedade está. Porque nós não estamos ou não temos vivido cheios de temor em relação à sociedade aí de fora. Quando as pessoas que não viram o milagre da ressurreição olharam para você, para mim, e vai dizer, uau, ele é diferente, né? Ele está possuído pelo temor de Deus. E glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Quantos aqui acreditam, irmãos, que Deus levantou um grande profeta entre nós? Você crê nisso? Deus levantou um grande profeta entre nós. E o nome desse profeta é Jesus. É o Cristo, o Filho de Deus. Agora olha que coisa linda, irmãos. E Deus visitou o seu povo. Ou seja, qual é a conclusão que eles chegam? Meu Deus, o povo indo para o enterro coincide com a chegada dele. Há um encontro de duas multidões, a da vida e a da morte. Ele contempla a dor da mulher, ele toca no esquife, ele libera, ele fala com ela, toca no esquife e ordena a palavra para o morto. Ele falou para a mãe, tocou no esquife e falou com o que estava morto. É um tríplice milagre. Todos entenderam. Diga comigo assim, nesse milagre, todos obedeceram. E eu quero concluir nesta noite dizendo, irmãos, que a senha para viver o milagre é obedecer a palavra de Deus. Quando ele disse para ela, não chores! Ela fechou a torneira da lágrima. Quando ele toca no esquife, quem leva para. E quando ele fala ao morto, o morto ouve e obedece. Todos obedecem. O que o diabo mais quer do ser humano é roubar a capacidade de obedecer a Deus. Nesta noite, eu quero levantar um clamor. Eu quero levantar um clamor contigo. E quero nessa oração que você diga para Deus assim, Senhor, Senhor, a minha vida está esbagaçada, minha vida está, Senhor, eu tô como aquele filme americano, Mortos que Andam. Mortos que andam. Sabe, irmãos, não tem nada mais emblemático, escatológico do que aquele filme, irmão. São mortos que estão andando. Você, meu Deus, como é que pode? São mortos, são zumbis, mas estão andando. Irmãos, e aquilo ali é uma ilustração do que o diabo está fazendo, do que o pecado é capaz. Mas quando aqueles mortos, como esse rapaz do texto, encontra com Jesus, que é o príncipe da vida, meu irmão, o quadro vai mudar. O quadro muda. E nesta noite vai ter ressurreição aqui.